Bom dia, gente. Então, estamos aqui em mais uma live, 26ª live do nosso livro Conversando com Deus, número 2. É isso aí. Hoje vamos fazer essa leitura e a gente está de preto aqui hoje, né? Não costumo usar preto, mas nós estamos de luto aí por causa de uma amiga nossa, uma funcionária da Dental Class, uma ex-funcionária da Dental Class, faleceu ontem, né, a Gabriela da Silva, e a gente está, né, bem triste com isso que aconteceu, né, porque era uma pessoa jovem, uma pessoa, né, que trazia muita alegria também, e a gente está abalado com isso que aconteceu. Depois a gente vai lá no velório, né? Então, Marcos conheceu ela, né? A Gabi, né? Então ela está sendo velada lá no Parque da Saudade. Depois toda a equipe da Dental Class vai lá para fazer o enterro, tá? Então, meus profundos sentimentos à família e, né, meus pêsames, né, meus sentimentos mais elevados sejam estendidos a essa família, né, a filha dela principalmente, e é com grande pesar, né, que a gente passa por esse momento. E ela foi uma grande amiga minha, né, confidente, secretária, né? A gente sempre trocou muitas ideias e como tudo é o início, tem um meio e tem um fim, né? Mas o fim a gente nunca sabe como vai ser. Certo, gente? Vamos lá, vamos para mais uma leitura, tá? Depois a gente vai fazer mais algumas considerações sobre isso. Capítulo 9 do nosso grande Conversando com Deus. Muito bem, eu estou pronto para seguir em frente. O Senhor prometeu falar sobre alguns dos aspectos mais amplos da vida na Terra, e desde os seus comentários sobre a vida nos Estados Unidos, eu tenho desejado conversar mais sobre isso. Ótimo! Quero que o livro 2 trate de alguns dos maiores problemas enfrentados pelo seu planeta. E não há um problema maior do que a educação de seus filhos. Nós não estamos nos saindo bem, não é? Nós não estamos nos saindo bem, não é? Posso dizer pelo modo como o Senhor tocou nesse assunto. Bem, é claro que tudo é relativo. Em relação ao que vocês dizem que estão tentando fazer, não. Tudo que eu digo aqui, que inclui nesta discussão até agora e foi ponto neste documento, deve ser colocado dentro desse contexto. Não estou fazendo julgamentos de certo ou errado, bom ou ruim. Simplesmente faço observações sobre sua eficácia em relação ao que vocês dizem que estão tentando fazer. Eu compreendo. Sei que você diz que compreende, mas chegará um momento, antes mesmo deste diálogo terminar, em que me acusará de ser juiz. O Neil já está falando que a gente vai julgar, né? Vai julgar Deus aí, tá? Eu nunca acusaria o Senhor de ser juiz. Sei que não devo fazer isso. Saber que não deveria fazer isso nunca impediu a raça humana de me chamar de juiz no passado. Bem, me impedirá. Veremos. O Senhor queria falar sobre educação? De fato, noto que a maioria de vocês entendeu mal o significado, o objetivo e a função da educação, para não falar no melhor processo pelo qual é realizada. Essa é uma afirmação estranha.
e preciso de ajuda para compreendê-lo. A maior parte da raça humana decidiu que o significado, o objetivo e a função da educação é fornecer conhecimento. Em geral, o conhecimento acumulado da família, do clã, da tribo, da sociedade, da nação e do mundo da pessoa. Contudo, a educação tem muito pouco a ver com o conhecimento. É mesmo? Eu poderia jurar que tinha tudo que ver. Sei disso muito bem. Então, tem que ver com o quê? Com a sabedoria. Sabedoria? Sim. Está bem, eu desisto. Qual é a diferença? Sabedoria é conhecimento aplicado. Então, não devemos tentar dar a nossos filhos conhecimento, mas sabedoria. Em primeiro lugar, não tente, entre aspas, fazer coisa alguma. Faça. Em segundo, não ignore o conhecimento a favor da sabedoria. Isso seria fatal. Por outro lado, não ignore a sabedoria a favor do conhecimento. Isso também seria fatal. Acabaria com a educação. Em seu planeta, isso está acabando com ela. Estamos ignorando a sabedoria a favor do conhecimento? Tu vê, ele repetiu, eu tinha pensado em repetir também. Estamos ignorando a sabedoria a favor do conhecimento? Na maioria das vezes, sim. Como estamos fazendo isso? Vocês estão ensinando a seus filhos em que pensar, em vez de ensiná-los a pensar. Vocês estão ensinando a seus filhos em que pensar, em vez de ensiná-los a pensar. Nós estamos nichando o pensamento deles, em vez de pensar de uma forma ampla. Por favor, explique. Quando vocês transmitem a seus filhos conhecimento, estão lhes dizendo em que pensar. Isto é, o que supõem que eles devem saber, o que querem que compreendam que é verdadeiro. Quando vocês transmitem a seus filhos sabedoria, não lhes dizem o que saber, ou o que é verdadeiro, mas como chegar às suas próprias verdades. Mas sem conhecimento não pode haver sabedoria, concordo? É por isso que eu disse que você não pode ignorar o conhecimento a favor da sabedoria. É óbvio que uma certa quantidade de conhecimento deve ser passada de uma geração para outra, mas a mínima quantidade possível, quanto menos melhor. Deixe a criança descobrir por si mesma. Saiba que o conhecimento é perdido, a sabedoria nunca é esquecida. Então, nossas escolas deveriam ensinar o mínimo possível. Elas deveriam mudar seu enfoque. Até agora, se concentraram muito no conhecimento, dando pouca atenção à sabedoria. Muitos pais consideram ameaçadoras as aulas que desenvolvem o pensamento crítico, a solução de problemas e a lógica. Desejam que essas aulas deixem de fazer parte do currículo para proteger o seu estilo de vida. Porque as crianças que podem desenvolver os seus próprios processos de pensamento crítico tendem a abandonar os princípios morais, os padrões e todo o estilo de vida dos pais. Para proteger o seu estilo de vida, vocês criaram um sistema educacional baseado no desenvolvimento da memória, não das habilidades da criança. Elas aprendem a se lembrar de fatos e histórias inventadas, as histórias que todas as sociedades inventaram sobre si mesmas, em vez de desenvolver a habilidade para descobrir e criar as suas próprias verdades.
Os programas que fazem as crianças desenvolverem as habilidades em vez da memória são basicamente ridicularizados por aqueles que imaginam que sabem o que uma criança precisa aprender. Contudo, o que vocês têm ensinado a seus filhos levou o seu mundo em direção à ignorância, não para longe dela. Nas escolas, não ensinam histórias inventadas, ensinam fatos. É o que o Neil está falando. Agora você está mentindo para si mesmo. Como vocês mentem para seus filhos? Nós mentimos para nossos filhos? É claro que sim. Pegue qualquer livro de história e veja. Suas histórias são escritas por pessoas que querem que seus filhos vejam o mundo de um determinado ponto de vista. Qualquer tentativa de expandir os relatos históricos com uma visão mais ampla dos fatos é ridicularizada e chamada de revisionista. Vocês não dizem a verdade sobre o seu passado para seus filhos, para que eles não os vejam como realmente são. A maior parte da história é escrita do ponto de vista do segmento da sociedade que vocês chamariam de homens protestantes anglo-saxões. Quando as mulheres, os negros ou outras minorias dizem: "Ei, espere um minuto, não é assim que aconteceu. Vocês deixaram muita coisa de fora." Vocês protestam e exigem que os revisionistas parem de tentar mudar os seus livros escolares. Não querem que seus filhos saibam como realmente aconteceu. Querem que saibam como vocês justificaram o que aconteceu. Posso lhe dar um exemplo disso? Sim, por favor. Nos Estados Unidos, vocês não ensinam a seus filhos tudo o que há para saber sobre a decisão de seu país de atirar bombas atômicas em 2 cidades japonesas, matando ou mutilando centenas de milhares de pessoas. Em vez disso, fornecem-lhes os fatos como os veem e como querem que eles os vejam. Quando é feita uma tentativa de equilibrar esse ponto de vista com o ponto de vista de outras pessoas, nesse caso dos japoneses, vocês se enfurecem, esbravejam e exigem que as escolas não ousem sequer pensar em apresentar esses dados em seu relato histórico desse importante evento. Portanto, vocês não têm ensinado história, mas política. A história deve ser um relato preciso e completo do que realmente aconteceu. A política nunca se refere ao que realmente aconteceu. É sempre o ponto de vista de alguém sobre o que aconteceu. A história revela, a política justifica. A história descobre, conta tudo. A política encobre, conta apenas um lado da questão. Os políticos odeiam a história fiel. E a história fiel também não gosta muito dos políticos. Não sou eu que estou dizendo, tá? É Deus, tá? Eu também sou Deus, então nós dois estamos dizendo. Os políticos não gostam da história real. É só ver, né? É só ver o nosso governo, né, gente? A farsa que é, né? Ai, tá louco. Contudo, vocês estão usando as roupas novas do imperador, porque seus filhos, em última análise, vêm através de vocês. Os filhos que aprendem a pensar criticamente olham para a sua história e dizem: puxa vida, como meus pais e as pessoas mais velhas se enganaram. Isso vocês não podem tolerar. E então evitam o pensamento crítico deles. Não querem que seus filhos conheçam os fatos mais básicos. Querem que aceitem a sua versão dos fatos. Eu acho que o Senhor está exagerando aqui. Acredito que levou isso muito longe, um pouco longe. É mesmo.
A maioria das pessoas em sua sociedade nem mesmo querem que seus filhos conheçam os fatos mais básicos da vida. Elas ficaram indignadas quando as escolas começaram a ensinar às crianças como o corpo humano funciona. Agora, vocês não devem dizer às crianças como a AIDS é transmitida ou como evitar que eu seja. A menos, é claro, que eles digam de um determinado ponto de vista como evitar a AIDS. Então, tudo bem, mas simplesmente colocá-las a par dos fatos e deixá-las decidir por si mesmas, de forma alguma. De forma alguma. As crianças não estão prontas para decidir essas coisas por si mesmas. Têm de ser devidamente orientadas. Você tem olhado para o seu mundo ultimamente? O que é que tem ele? O que é que tem ele? O que é que tem ele? É um reflexo de como vocês orientaram seus filhos no passado. Não, é um reflexo de como nós os orientamos mal. Se o mundo está em péssima situação hoje em dia, e de muitos modos está, não é porque nós tentamos ensinar a nossos filhos os antigos valores, mas porque permitimos que eles aprendessem todas essas coisas modernas. Você realmente acredita nisso, não é? O Senhor está certo, realmente acredito. Se tivéssemos nos limitado a ensinar nossos filhos a ler, escrever e fazer contas, em vez de termos desenvolvido neles todo esse pensamento crítico, entre aspas, estaríamos muito melhor hoje em dia. Se tivéssemos mantido a chamada educação sexual, entre aspas, fora das escolas, fora das salas de aula e no lar, como deveria ser, não veríamos adolescentes tendo bebês, mães solteiras com 17, dependendo da beneficência social e um mundo violento. Se tivéssemos insistido em que nossos jovens vivessem de acordo com os nossos padrões morais, em vez de deixá-los criar a seus próprios, não teríamos transformado a nossa nação, um dia forte e vibrante, em uma feia imitação do que era antes. Eu entendo. E mais uma coisa, não me diga que devemos subitamente considerar errado o que fizemos em Hiroshima e Nagasaki. Pelo amor de Deus, nós acabamos com a guerra, salvamos milhares de vidas de ambos os lados. Esse foi o preço da guerra. Ninguém gostou da decisão, mas ela teve de ser tomada. Eu entendo. Sim, entende. O Senhor é como todos aqueles comunistas, El Pico quer que a nossa história seja revista, que deixemos de existir. Então vocês, liberais, poderão finalmente ter vez, controlar o mundo, criar suas sociedades decadentes e redistribuir a riqueza, dar poder ao povo e todas essas besteiras. Só que isso nunca nos levou a parte alguma. O que precisamos é de uma volta ao passado, aos valores de nossos ancestrais. É disso que precisamos. Já acabou? Sim, como me saiu. Aqui é Neil meio que satirizando, né? Muito bem, foi realmente bom. Quando a gente ouve debates no rádio durante alguns anos, isso se torna muito fácil. É assim que as pessoas em seu planeta pensam, não é? Pode apostar que sim. E não só na América, quero dizer, poder-se-ia mudar o nome do país e da guerra, inserir uma ofensiva militar de qualquer nação em qualquer momento da história. Não importa, todos pensam que estão certos, sabem que é o outro que está errado. Substitua por Berlim
ou pela Bósnia. Todos também sabem que os antigos valores são os que deram certo, que o mundo está se tornando um inferno, não só na América, em todos os lugares. Há em todo o planeta um clamor público por uma volta aos antigos valores e ao nacionalismo. Eu sei que há. E o que eu fiz aqui foi tentar expressar esse sentimento, essa preocupação e essa indignação. Você fez um bom trabalho, quase me convenceu. O que o Senhor diz daqueles que realmente pensam assim? Eu digo, vocês realmente acham que as coisas eram melhores 30, 40, 50 anos atrás? Digo que a sua memória é curta. Vocês se lembram do que era bom e não do que era ruim. Isso é natural, normal, mas não se engane. Tenham um pensamento crítico e não apenas memorizem o que as outras pessoas querem que pensem. Para continuar com o nosso exemplo, você acha mesmo que foi necessário jogar a bomba atômica em Hiroshima? O que os historiadores americanos dizem sobre os muitos relatos das pessoas que afirmam saber melhor o que realmente aconteceu, de que o Império Japonês tinha secretamente revelado aos Estados Unidos o seu desejo de que a guerra terminasse antes de a bomba ser jogada? Que papel teve a vingança pelo horror de Pearl Harbor na decisão de jogar a bomba? E se você aceitar que foi necessário jogar a bomba em Hiroshima, por que foi necessário jogar uma segunda bomba? É claro que o seu próprio relato de tudo isso poderia estar correto. O ponto de vista americano poderia ser o modo como de fato aconteceu. Não é isso que é importante nesta discussão. O que é importante aqui é que o seu sistema educacional não permite o pensamento crítico sobre essa questão, ou sobre muitas outras. Você pode imaginar o que aconteceria com um professor de estudos sociais ou de história em Iowa, é um estado dos Estados Unidos aqui, que fizesse uma classe as perguntas mencionadas, convidando a encorajar os alunos a examinar e a explorar em profundidade os temas e chegar às suas próprias conclusões? Isso é que é importante. Vocês não querem que os seus jovens cheguem às suas próprias conclusões. Querem que cheguem às mesmas conclusões a que vocês chegaram. Assim, eles são condenados a repetir os erros a que as suas conclusões os levaram. Mas e quanto às afirmações feitas por tantas pessoas sobre os antigos valores e a desintegração de nossa sociedade atual? E quanto ao incrível aumento da gravidez na adolescência, das mães dependentes da beneficência social ou da violência em nosso mundo? Seu mundo se tornou violento, eu concordo com isso, mas não se tornou violento devido ao que vocês permitem que suas escolas ensinassem a seus filhos, mas ao que não lhes permitem ensinar. Vocês não lhes permitiram ensinar que o amor é tudo que existe. Não lhes permitiram falar sobre um amor que é incondicional. Que droga! Nós mesmos permitimos às nossas religiões falar sobre isso. É verdade. E não permitiram que seus filhos aprendam a celebrar a si mesmos e a seus corpos, sua condição humana e seus maravilhosos eus sexuais. Que saibam que são, antes de tudo, seres espirituais que habitam um corpo. Tampouco tratam seus filhos como espíritos encarnados.
Nas sociedades em que a sexualidade é discutida livremente, explicada e experimentada com alegria, praticamente não há crimes sexuais, apenas um pequeno número de nascimentos que ocorre sem ser esperados e não são ilegítimos ou indesejados. Nas sociedades muito evoluídas, todos os nascimentos são bênçãos e zela-se pelo bem-estar da mãe e filhos. De fato, essas sociedades não agiriam de outro modo. Nas sociedades em que a história não serve aos interesses dos mais fortes e poderosos, os erros do passado são abertamente reconhecidos e nunca repetidos. E uma vez é o bastante para os comportamentos claramente autodestrutivos. Nas sociedades em que são ensinados o pensamento crítico e a solução de problemas e as habilidades necessárias para viver, em vez de fato simplesmente memorizados, até mesmo os assim chamados atos justificáveis, entre aspas, do passado são amplamente examinados. Nada é aceito de imediato. Como isso funcionaria? Vamos usar o nosso exemplo da Segunda Guerra Mundial. Como um sistema escolar ensinando as habilidades necessárias para viver, em vez de meramente fatos, trataria do episódio histórico de Hiroshima? Seus professores descreveriam para suas classes exatamente o que aconteceu lá. Incluiriam todos os fatos, todos, que levaram a esse episódio. Tentariam expor as opiniões dos historiadores americanos e japoneses, dando-se conta de que há mais de um ponto de vista a respeito de tudo. Eles não pediriam para a classe memorizar os fatos, mas a desafiariam. Diriam: agora vocês já sabem tudo sobre Hiroshima, o que ocorreu antes e depois. Nós lhe fornecemos o máximo de conhecimento que podemos obter a respeito desse episódio. Qual é a sabedoria que esse conhecimento lhe traz? Se vocês tivessem sido escolhidos para solucionar os problemas que estavam sendo enfrentados naqueles dias e que foram solucionados com a bomba, como iriam solucioná-los? Podem pensar em um melhor modo? Em um modo melhor? É claro, isso é fácil. Qualquer um pode encontrar respostas assim, com o benefício da percepção tardia da natureza de um fato. Qualquer um pode olhar para o passado e dizer: eu teria agido de modo diferente. Então, por que vocês não agiram? Por que não olharam para o passado, aprenderam com ele e agiram de modo diferente? Eu lhe direi por quê. Por que permitir a seus filhos olhar para o passado e analisá-lo criticamente, de fato, exigir que fizesse isso como parte de sua educação seria correr o risco de eles discordarem do modo como vocês agiram. É claro que seus filhos discordarão de qualquer maneira, só que vocês não lhe permitem discordar muito nas escolas, nas salas de aula. Então, eles têm de ir para as ruas, carregar cartazes, rasgar cartões de recrutamento, queimar sutiãs e bandeiras, fazer o que podem para atrair a sua atenção, para fazê-los ver. Os jovens têm gritado para vocês: deve haver um modo melhor, contudo, vocês não os ouvem. Não querem ouvi-los e certamente não querem encorajá-los nas salas de aula a começar a ter o pensamento crítico sobre os fatos que lhes estão sendo apresentados. Apenas os aceitem, dizem vocês para eles. Não venham aqui afirmar que fizemos as coisas de modo errado.
apenas aceitem que as fizemos certo. É assim que vocês educam seus filhos. É isso que tem chamado de educação. Mas há aqueles que diriam que são os jovens e suas ideias malucas e liberais que levaram este país à perdição, mandaram-no para o inferno, levaram-no à beira do caos, destruíram nossa cultura voltada para os valores e a substituíram por uma regra moral de fazê-lo que você quer, o que o faz sentir-se bem, que ameaça acabar com o nosso próprio estilo de vida. Os jovens estão acabando com o seu estilo de vida, sempre fizeram isso. Seu papel é encorajá-los a fazê-lo, não desencorajá-los. Não são os seus jovens que estão desmatando as florestas tropicais. Eles estão pedindo que vocês parem de fazer isso. Não são os jovens que lhes estão cobrando pesados impostos e depois usam o dinheiro para a guerra e as máquinas de guerra. Eles estão pedindo que vocês parem de fazer isso. Não são os seus jovens que estão ignorando os problemas dos fracos e oprimidos, deixando milhares de pessoas morrerem de fome todos os dias em um planeta com comida mais do que suficiente para todos. Eles estão pedindo que vocês parem de fazer isso. Não são seus jovens que fazem uma política da fraude e da manipulação. Eles estão pedindo que vocês parem de fazer isso. Não são os seus jovens que são sexualmente reprimidos, têm vergonha de seus próprios corpos e passam essa vergonha para seus filhos. Eles estão pedindo que vocês parem de fazer isso. Não são os seus jovens que têm construído um sistema de valores que afirma que poder é direito e um mundo que resolve os problemas com violência. Eles estão pedindo que vocês parem de fazer isso. Ou melhor, eles estão implorando. Mas os jovens é que são violentos. Eles que reúnem gangues e se matam. Eles que desrespeitam a lei e a ordem, qualquer tipo de ordem. Os jovens estão nos deixando malucos. Quando as súplicas dos jovens para mudar o mundo não são ouvidas e eles veem que a sua causa está perdida, que você, apesar de tudo, agirão à sua própria maneira, os jovens, que não são estúpidos, fazem o que lhe resta fazer. Se não podem vencer o inimigo, unem-se a ele. Se os jovens adotam os comportamentos de vocês, se são violentos, é porque vocês são. Se são materialistas, é porque vocês são. Se fazem maluquices, é porque vocês fazem. Se usam o sexo de forma manipuladora, irresponsável e desonrosa, é porque os veem fazendo o mesmo. A única diferença entre os jovens e as pessoas mais velhas é que os jovens agem às claras. As pessoas mais velhas escondem os seus comportamentos, acham que os jovens são cegos, mas os jovens veem tudo. Nada é escondido deles. Veem a hipocrisia dos mais velhos e tentam desesperadamente acabar com ela. Contudo, tentando e fracassando, não veem outra escolha além de imitá-la. Nisso eles estão errados, mas nunca aprenderão a agir de forma diferente. Nunca lhes foi permitido analisar criticamente o que as pessoas mais velhas faziam. Só lhes foi permitido memorizá-lo. O que você memoriza, memorize. Então, como devemos educar os nossos jovens?
Primeiro, tratem seus jovens como espíritos. Eles são espíritos encarnados. Não é fácil para um espírito encarnar ou se acostumar com o fato de que está encarnado. Isso é muito limitador. Então a criança chora porque está sendo subitamente muito limitada. Ouçam esse choro, compreendam-no e deem a seus filhos a sensação mais profunda de ausência de limitações que puderem. A ausência de limitações está entre aspas. Depois, apresentem a seus filhos ao mundo que vocês criaram com gentileza e cuidado. Tenham muito cuidado com o que colocam em suas unidades de armazenamento de memória. As crianças se lembram de tudo que veem e experimentam, porque vocês batem em seus filhos no momento em que eles saem do útero. Realmente acham que esse é o único modo de fazer os seus mecanismos funcionarem? Por que levam seus bebês para longe de suas mães minutos depois de eles terem sido separados da única forma de vida que conhecem? Todos os processos de medição, pesagem e estimulação não podem esperar um pouco, enquanto o recém-nascido experimenta a segurança e o conforto de quem lhe deu a vida? Por que vocês permitem que algumas das primeiras imagens a que seus filhos são expostos sejam de violência? Quem lhes disse que isso era bom para eles? E por que vocês escondem as imagens de amor? Por que vocês ensinam a seus filhos a sentir vergonha de seus próprios corpos e de suas funções, escondendo seus corpos deles e dizendo-lhes para nunca se tocarem de modos que lhes dão prazer? Que mensagens vocês lhe enviam sobre o prazer? E que lições lhe ensinam sobre o corpo? Por que vocês colocam seus filhos em escolas em que a competição é permitida e encorajada? Ser o melhor e aprender mais é recompensado. O desempenho recebe notas e mover-se seguindo o próprio ritmo dificilmente é tolerado. O que seus filhos aprendem com isso? Por que vocês não ensinam a seus filhos o movimento, a música e a alegria da arte, o mistério dos contos de fadas e as maravilhas da vida? Por que não trazem à tona o que já existe naturalmente nas crianças, em vez de tentar incutir-lhes o que é antinatural para elas? É porque vocês não permitem a seus jovens aprender o pensamento lógico e crítico, a solução de problemas e a criação usando as ferramentas de sua própria intuição e seu conhecimento interior mais profundo, em vez das regras, dos sistemas memorizados e das conclusões de uma sociedade que já provou ser totalmente incapaz de evoluir usando esses métodos, mas continua a usá-los. Finalmente, ensinem conceitos, não matérias. Criem um novo currículo baseado em 3 conceitos essenciais: consciência, honestidade, responsabilidade. Ensine a seus filhos esses conceitos desde o início de suas vidas. Deixe que façam parte do currículo até o último dia. Baseie todo o seu modelo educacional nele. Façam com que todo o ensino seja feito a partir deles. Eu não compreendo o que isso quer dizer. Quer dizer que tudo o que vocês ensinam deveria ter a sua origem neles. O Senhor pode explicar isso? Como ensinaríamos a ler, escrever e fazer contas?
Desde as primeiras cartilhas até os seus livros mais sofisticados, todos os contos, todas as histórias e temas girariam em torno dos conceitos essenciais, isto é, seriam histórias de consciência, honestidade e responsabilidade. Os conceitos seriam apresentados a seus filhos e incutidos neles. De igual modo, as tarefas de escrita girariam em torno desses conceitos essenciais e de outros que derivam deles, à medida que as crianças fossem desenvolvendo a capacidade de expressar-se. Até mesmo a computação deveria ser ensinada dentro dessa estrutura. A aritmética e a matemática não são abstrações, mas as ferramentas mais básicas do universo para ganhar a vida. O ensino da computação deveria ser colocado no contexto da experiência de vida mais ampla, de um modo que chamasse atenção para os conceitos essenciais e seus derivados. O que são esses derivados? Para usar uma palavra comum, são ramificações. Todo modelo educacional pode ser baseado nelas, substituindo as matérias de seu currículo atual e que ensinam principalmente fatos, como por exemplo, vamos usar a nossa imaginação. Quais são alguns dos conceitos que são importantes para você em sua vida? A honestidade, como o senhor disse, sim, continue, esse é um conceito essencial. E a justiça, esse é um conceito importante para mim, ótimo. Algum outro? Tratar as pessoas bem, esse é um deles. Não sei como incluí-lo em um conceito. Vá em frente, deixa apenas os pensamentos fluírem. Viver em harmonia, ser tolerante, não magoar as pessoas, vê-las como iguais. Essas são as coisas que eu gostaria de ensinar aos meus filhos. Muito bom, excelente, continue. Acreditar em si mesmos, esse é um bom. E espere, estou quase me lembrando. Sim, caminhar com dignidade. Eu acho que o chamaria assim. Também não sei como incluir isso em um conceito melhor, mas tem que ver com o modo como nos conduzimos na vida. Respeitamos as outras pessoas e o caminho que elas estão seguindo. Esse é bom. Todos são bons. Você está chegando lá. E há muitos outros conceitos como esses que todas as crianças devem compreender profundamente para incluírem e se tornarem seres humanos completos. Contudo, vocês não ensinam em suas escolas essas coisas de que estamos falando agora, que são as mais importantes na vida. Não ensinam o que significa ser honesto, responsável, ter consciência dos sentimentos das outras pessoas e respeitar os seus caminhos. Vocês dizem que cabe aos pais ensinar essas coisas, mas os pais só podem ensinar o que aprenderam, e seus erros causam sofrimento aos filhos. Portanto, vocês estão ensinando em seus lares a mesma coisa que seus pais lhe ensinaram. E daí? O que há de errado nisso? Como eu perguntei repetidamente aqui, você tem olhado para o mundo ultimamente? O Senhor sempre faz essa pergunta. Mas essas coisas todas não são nossa culpa. Não podemos ser culpados pelo modo como o resto do mundo está. Isso não é uma questão de culpa, mas de escolha. E se vocês não são responsáveis pelas escolhas que a humanidade tem feito e continua a fazer, quem é? Não podemos nos responsabilizar por todas elas. Eu lhe digo que enquanto você não estiver disposto a se responsabilizar por todas elas, não poderão mudar coisa alguma. Não podem continuar dizendo que eles fizeram e estão fazendo isso, lamentando que não seja a coisa certa. Lembre-se da maravilhosa fala do personagem das histórias em quadrinhos de
Walt Kelly, Pogo. E nunca se esqueça dela. Nós encontramos o inimigo, nós mesmos. Cometemos os mesmos erros há séculos, não é? Nós encontramos o inimigo, nós mesmos. O inimigo normalmente está dentro de nós mesmos, né? O que nos faz sofrer é a nossa maneira de pensar. Verdade. Milênios, meu filho, milênios. Vocês os cometem há milênios. A humanidade não evoluiu em seus instintos mais básicos, muito além da era do Homem da Caverna. Contudo, todas as tentativas de mudar isso são menosprezadas. Todos os pedidos para examinar seus valores e talvez até mesmo para reestruturá-los são recebidos com medo e depois com raiva. Agora eu dou a ideia de ensinar conceitos mais elevados nas escolas. Estamos realmente pisando em terreno perigoso. Ainda assim, nas sociedades muito evoluídas é exatamente isso que é feito. Mas o problema é que nem todas as sociedades concordam com esses conceitos ou com seu significado. É por esse motivo. Mas o problema é que nem todas as sociedades concordam com esses conceitos ou com o seu significado. É por esses motivos que não podemos ensiná-los em nossas escolas. Os pais ficam furiosos quando há uma tentativa de introduzir essas coisas no currículo. Eles dizem que estão sendo ensinados valores e que as escolas não são os lugares adequados para esse tipo de educação. Eles estão errados, mais uma vez, baseado no que dizem sobre a raça humana que estão tentando ser, que é criar um mundo melhor. Eles estão errados. As escolas são exatamente os lugares adequados para essa educação, precisamente porque não têm os mesmos preconceitos dos pais, não compartilham as suas noções preconcebidas. Você viu os resultados em seu planeta decorrentes do fato de os pais passarem os seus valores para os filhos. Seu planeta está uma confusão. Vocês não compreendem os conceitos mais básicos das sociedades civilizadas. Não sabem como resolver os conflitos sem violência. Não sabem como viver sem medo. Não sabem como agir sem interesse pessoal. Não sabem como amar incondicionalmente. Esses são conhecimentos básicos, e vocês nem mesmo começaram a compreendê-los totalmente, muito menos a colocá-los em prática, depois de séculos e séculos. Há alguma saída para essa confusão? Sim, está em suas escolas, na educação de seus jovens. Sua esperança está na próxima geração e na seguinte, mas vocês têm de parar de incutir-lhes as normas e de vidas antigas. Elas não funcionaram, não os levaram onde dizem que querem ir. Contudo, se não tiverem cuidado, chegarão exatamente ao lugar para onde se dirigiram. Então parem, deem meia volta, criem a versão maior da visão melhor que já tiveram de si mesmos como uma raça humana. Depois peguem os valores e conceitos compatíveis com essa visão e os ensinem em suas escolas. Por que não cursos? Por que não cursos como poder de compreensão? Olha só o nome dos cursos que Deus está sugestionando aqui. Cursos como poder da compreensão,
resolução pacífica de conflitos, elementos de relações amorosas, personalidade e criação de si mesmos, corpo, mente e espírito, como funcionam. Esse aqui é uma palestra que a gente vai fazer, gente, lá na clínica, tá? Corpo, mente e espírito, como funcionam. Show de bola, olha aí, ó. Tava mesmo falando com isso ontem, tá? Criatividade cativante, celebração do eu, valorização das outras pessoas, expressão sexual prazerosa, justiça, tolerância, diversidades e similaridades, economia ética, consciência criativa e poder da mente. Consciência e despertar, honestidade e responsabilidade, visibilidade e transparência, ciência e espiritualidade. Grande parte disso está sendo ensinado agora. Nós o chamamos de estudos sociais. Eu não estou falando de uma unidade de 2 dias em um curso com duração de 1 semestre, mas de cursos separados sobre cada uma dessas coisas, uma revisão completa dos currículos de suas escolas. Estou falando de um currículo baseado em valores. Seu currículo atual é, em grande parte, baseado em fatos. Estou falando sobre concentrar a atenção de seus filhos tanto na compreensão dos conceitos essenciais e das estruturas teóricas em torno dos quais o seu sistema de valor pode ser construído, como vocês fazem em datas, fatos e estatísticas. Nas sociedades muito evoluídas de sua galáxia e de seu universo, sobre os quais falaremos mais especificamente no livro 3, os conceitos são ensinados aos filhos desde uma tenra idade. O que vocês chamam de fatos, que nessas sociedades são considerados muito menos importantes, são ensinados bem mais tarde. Em seu planeta, vocês criaram uma sociedade no qual o pequeno Johnny aprendeu a ler antes de sair da pré-escola, mas ainda não aprendeu a parar de morder o seu irmãozinho. E Suzy decorou nas primeiras séries a sua tabuada, usando cartões vistosos e a sua memória, mas não aprendeu que não há nada de vergonhoso ou constrangedor em seu corpo. No momento atual, suas escolas exigem, em primeiro lugar, para fornecer respostas. Seria muito melhor se a sua função principal fosse fazer perguntas. O que significa ser honesto, responsável ou justo? Quais são as implicações? O que significa 2 mais 2 igual a 4? Quais são as implicações? As sociedades muito evoluídas incentivam todas as crianças a descobrir e criar essas respostas para si mesmos. Mas isso levaria ao caos, ao contrário das condições não caóticas sobre as quais vocês vivem. Está bem. Isso levaria mais ao caos. Olha, gente, vou parar nossa leitura por aqui. É bem isso. Eu estudei, né? Eu estudei ali no Consul, né? E eu vejo, né, que muito foi cobrado nessa educação sobre saber o que está no livro. Ponto final. O que você acha ou deixa de achar não voga. E é por isso que eu procuro não
não dar esse ensinamento para minhas filhas, entende? Tenho 2 meninas e é bem isso que ele está falando aqui, né? Hoje eu vejo como a nossa educação, né? Como a minha educação com as minhas filhas, ela é difícil por causa desse sistema, né? Onde a gente quer trazer informações de uma sociedade mais amorosa, de uma sociedade mais que dá certo, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer esse movimento, né? Então, assim, vocês que estão escutando aí, que tem seus filhos, dá uma olhada, né? Vê o que eles estão aprendendo, né? Vê o que eles estão aprendendo nas escolas, dá uma olhada no currículo, né? Dá uma olhada nas tarefas. Então fica essa dica para vocês, para a gente conseguir o que vocês não concordar, para estar mexendo isso. Então, assim, todos nós temos a nossa responsabilidade, né? Enquanto a gente lavar as mãos e falar não é com a gente, vai continuar, tá bom? Gente, prazer estar aqui fazendo a live com vocês. A gente está aqui na página 160 e poucas, e amanhã a gente volta com mais uma live falando sobre Conversando com Deus, esse livro fantástico que traz tantas ideias maravilhosas. Valeu, tchau, tchau e até amanhã.